Tá me ouvindo aí, Lucas? Tô te ouvindo bem. E aí, Tá, como é que tá? beleza. Eu acho que o pessoal que tá assistindo a gente também vai estar ouvindo a gente hoje. Tá ouvindo bem? Que bom, Então, que bom. vamos começar. Porque a gente finalmente, depois dos nossos dias, né, cara, a gente achou aí um tempo pra gravar o vídeo, pra Com começar a ter certeza. essa sequência de conteúdos aí. E assim, pessoal, aqui dando um disclaimer, tá? Meu nome é Thiago Quadros, Lucas Quadros. né? E daí vocês vão ver que a gente vai estar gravando a ideia aqui nesses vídeos é a gente trazer uma sequência sobre alguns tópicos que a gente acha que a gente conversa muito ou que gera ainda muito debate. E a gente vai estar tentando trazer nossa opinião e, claro, sempre contando com a interação de vocês, quem quiser comentar, quem quiser dar uma opinião, discordar da gente, né? Quem querer dizer golpista, qualquer coisa do tipo, sinta-se à Exatamente. vontade. Mas a ideia, né? Então, vamos, A gente assim, tá permitido discordar, vamos deixar claro, tá? isso, eu vou discordar não é pecado. Tá, vai estar errado, mas brincadeira, brincadeira. Ó, a parte, qual que é o foco então desse vídeo? O vídeo, cara, é falar assim, o que que é o segredo do time produtivo? Eu acho que eu gosto de trazer muito isso e assim, porque é a discussão que a gente já teve várias vezes do que é começar o dia bem, o que que é terminar o dia bem, né? E o Ah, agora tá barbada, né? É só botar IA e as máquinas vão fazer tudo, né? Não, então, tem gente que acha que é só colocar IA, mas eu acho que até hoje esse vídeo fica interessante porque a gente vem de duas situações diferentes, né? Eu sou um cara que gosto mais da madrugada, muitas vezes gosto de ali focar até terminar. Hoje não é mais o teu caso, tu é um pai de família hoje, né, cara? Tem o teu Certeza, com filho certeza. as coisas mudam. E eu acho que quando a gente pega os nossos casos, mesmo a gente sendo irmãos e trabalhando junto aí, estamos há mais de uma década trabalhando com tecnologia, a gente já viu bastante coisa. Já parou pra pensar que a gente é do tempo do Jay Carey? Puxado. Que a gente E o assistiu. jQuery teve atualização, se eu não me engano aí, né? Que tu me Teve, mandou alguma coisa. teve, teve. O jQuery teve atualização, Cara, né? mas assim, é muito a parada assim, viveu bastante coisas e eu acho que a gente hoje pode falar do ponto de vista da experiência, o que que é um time produtivo, o que que é um time não produtivo e o que que é um desenvolvedor. Então, assim, nós vamos trazer alguns tópicos. E em cima desses tópicos aqui a ideia é eu e tu a gente conversar. E daí a primeira coisa que eu queria começar perguntando pra ti, Lucas, eu quero perguntar a tua definição e falar em cima da minha. Quando a gente fala um time produtivo, como é que tu imagina esse time? O que que são as características desse time que faz ele ser produtivo, né? Vamos pensar nas coisas É. boas primeiro. A primeira coisa que eu penso é a produtividade vem da definição de objetivos e metas claras, né? Objetivo, algo mais qualitativo e meta, algo mais quantitativo. Então, Tá. na minha experiência profissional, sempre que isso não foi definido, deu problema. Assim, estamos deixando claro, né? Não, justo, justo, show de bola. Tu tem mais alguma coisa que tu pensa ou tu olha assim, cara, esse é o carro-chefe pra mim? Time produtivo tem que ter uma liderança sólida, Tá, né? Eu então, acredito, eu vou acostumar a brincar aqui agora, né, que a gente até está gravando com a convocação da seleção, que tem que ter aquele camisa 10 que chama responsabilidade, né? puxou Não pra de futebol, mandar, né, cara? não, com certeza, mas não no sentido de mandar, no sentido de tomar decisões, ou seja, né, de dizer, ele que vai conversar sobre objetivos e metas e fazer esse meio de campo do o que tu sempre me diz nos nossos projetos. É possível? É viável? Qual a relação que tu sempre brinca comigo de prazo, e a gente vai conversar sobre isso, de Sim, expectativa versus realidade. Então, para mim, tem que ter uma liderança que vai verificar se os objetivos e as metas são reais. sim. Basicamente é isso. Eu acho que tu tá trazendo mais a visão até, assim, daquele cara que é gestor, daquele cara que ele é, assim, o dono do projeto, né, o stakeholder, né? O que que ele precisa transmitir pro time ser produtivo? Porque quando tu olha pra liderança, né, gira muito sobre uma pessoa tá puxando, ou duas, um grupo de pessoas puxando. E o objetivo e a meta definida geralmente não é o desenvolvedor que tá fazendo isso. Então eu vou trazer o ponto mais pro lado do desenvolvedor. O que, que é o desenvolvedor dentro de um time produtivo? Eu acho que para mim a principal coisa que puxa é a capacidade de responder. E assim, aqui eu vou escrever duas palavras basicamente: proativo e responsivo. E o que, que eu quero dizer com isso? Eu acho que quando a gente fala Responsivo, se eu não me engano, é que roda em mobile, né? Tem os isso, breakpoints. isso. Então, é exatamente isso. É o cara assim que ele sabe lá usar o Bootstrap e o Tailwind, né? Ele
tiro Ele poeira do literalmente se livro. adapta às situações. Não, mas assim, ó, sem brincadeira aqui, sendo muito honesto contigo, tipo, a maioria das vezes que acontece a liderança vai lá e define um objetivo. E a liderança, muitas vezes, ela não é técnica. O cara que é empreendedor, ele às vezes ele tem um conhecimento de contabilidade, ele tem um conhecimento de administração, ele tem um conhecimento de marketing. A gente sabe, é muito comum nesse mundo da tecnologia. O cara que está na liderança, ele tem mais uma posição de produto do que uma posição de qualidade de código. E tá tudo bem, porque se contrata devs para isso, se contrata braços técnicos para isso, né, nos seus projetos, para tu poder pensar no core. Só que se esse cara ele define o objetivo baseado na vontade dele e a liderança dele é uma liderança sem resistência, o time não está sendo responsivo, o time não está sendo proativo em assumir que ele também tem que estar deixando a liderança, não é em xeque questionando tudo, mas assim, vamos pegar casos assim, talvez do passado, talvez baseado em fatos reais, mas assim, o cara vai lá e ele quer a bússola no site quando abre o mapa do Google Maps. O time que é produtivo, ele é um time que não é que ele faz tudo. Não é o time que performa, o time que não diz não, o time que topa todo o desafio. Não, é o time que ergue a mão e diz assim, tá, tu tem ciência que isso não vai funcionar num computador? Que dá pra pensar em fazer, talvez num mobile, mas no computador não vai funcionar e tu ainda tem acessos no computador e vai gerar essa diferença de experiência. Então, um time produtivo é um time que não tem medo de dizer não e não é um time que não tem medo de dizer o prazo. Porque quando o time conversa, a liderança ela consegue olhar e dizer o seguinte: beleza, o meu time está dizendo o meu input. O que eu consigo, em cima disso, agora entender se meu objetivo está indo muito além, se meu objetivo não está indo muito além, se é uma questão de investir mais porque eu confio na ideia ou não investir mais. E daí eu conecto com a parte da liderança sólida. A liderança sólida tem que ser o camisa 10, porque o camisa 10 geralmente ele também é o cara que leva a culpa quando o projeto fracassa. Então ele não pode simplesmente querer tudo e não querer arcar risco de nada. E às vezes a Nesse, gente nesse, vive nosso, isso. nesse nosso tempo de experiência, tá, Thiago? Assim, as pessoas que nos conhecem, tudo, uma das coisas que acontece muito nas reuniões, né, e tu sempre brinca, é nem sempre o cliente tem razão. E isso é uma coisa que é muito comum nos times comerciais, nos times de gestão, de produto, existe uma nova feature, existe uma nova ideia que é um diferencial no mercado. Então, obviamente, a engenharia tem que pegar aquilo e simplesmente fazer aquilo, não importa o custo, não importa a relação com o produto. Então, o que, que eu acho que é o papel difícil e tu está trazendo muito bem, é a questão de nem sempre aquilo é viável, não no sentido técnico, de se dá ou não para fazer, mas se isso se encaixa no tempo, naquele momento do produto, do time, entendeu? Porque às vezes tu vai ter que trazer um outro profissional de uma outra stack, tu vai ter que entender que vai ter que escalonar aquele serviço, criar um microserviço, né? E hoje em dia é muito fácil dizer que, cara, vamos fazer, entendeu? Porque esse é o diferencial. Mas o Sim. quanto que esse diferencial vai impactar no time. Então, o que tu fala de proativo é proativo para também dizer não. O proativo para dizer o seguinte: olha, dá tecnicamente para fazer isso, mas será que esse é o momento? Isso é o responsivo, né? Isso. E também ao mesmo tempo, não dizer não para tudo. Não ser, né, eu costumo brincar que eu tenho meus 36 anos, não ser aquele dev que a primeira resposta sempre é não também, né? É, Nunca sim. dá, nunca dá. Eu acho que assim, ó, não pode, tem que ser igual a nossa mãe educando a gente. Não pode ser não sem porquê. O não, ele tem que ter o porquê. E o sim, muitas vezes, tem que ter o porquê. Então, é bacana pontuar esse lado. E Mu- validar, né? Ou seja, é o processo de validação, né? Isso. Mas daí isso é responsabilidade do corpo técnico do time, não é responsabilidade de uma liderança, por exemplo. Tu já tem que chegar pra liderança com um argumento. E o argumento muitas vezes tu vai fazer uma prova de conceito ou algo do tipo. Mas agora é o seguinte, tu viu que eu já fui rabiscando no escalidral porque eu sou nervoso. Então, Com certeza. quando a gente olha pro que é o problema, o que já faz o time ficar cansado? O que faz o time drenar a produtividade? Antes de começar. E agora eu vou fazer o contrário, eu quero falar o meu ponto primeiro pra ti. Porque eu acho que o meu ponto que eu falo, assim, ó, é um ponto que bate muito contra a liderança que não é sólida. Porque a liderança que é sólida é um cara que ele consegue acompanhar sem ficar em cima. Ele consegue entender o que está acontecendo. E um dos problemas, na minha opinião, que acaba afetando
é quando tu pega e tu tem um microgerenciamento disfarçado de rituais, né? Eu vou botar ritos, né? E reuniões. E geralmente a gente vê isso quando é o cara falando de Scrum. O cara ele vai lá e diz assim, não, porque esse projeto nós vamos fazer usando Scrum. E todo mundo gosta de fazer Scrum. Só que o cara muitas vezes não entende o tamanho do time dele, não entende a capacidade do time dele, não entende nem o hábito do time dele. Às vezes o cara tá com um time que é global e o cara quer fazer uma reunião síncrona com todo mundo 10 horas da manhã, porque é a hora que ele acorda. E, tipo, não funciona. E aqui eu quero trazer uma situação bem simples, assim, ó. Eu não vou citar nomes, mas eu vou citar dois casos. Eu passei por projetos em que os stakeholders queriam fazer refinamento, queriam fazer retro, queriam fazer review, queriam fazer daily síncrona, queriam fazer pré-refinamento. Tá tudo bem. Mas era um time de 3 desenvolvedores, bota 4, tinha um DevOps, 4 pessoas, daí tinha o designer, daí tinha o Scrum Master e tinha o gestor de projeto. Para 4 dev. Porque o designer a gente considera estar fazendo a etapa antes. Muitas vezes está pensando em sprints à frente, né? Tá numa outra balada tocando na mente dele. E os caras enchiam aquilo de rituais. O que é esse monte de ritual, muitas vezes? E por que é contra, na minha opinião, a liderança sólida? Porque tu tá pegando um cara que muitas vezes ele não tá entendendo o que tá acontecendo e ele pensa assim, como é que eu vou entender como é que tá o andamento do projeto? Vou fazer reunião todo dia. Vou mandar mensagem no Slack. Vou mandar mensagem no Discord. Como é que tá? Me dá um parecer. Quer fazer demo no meio da sprint? Quer fazer sprint de uma semana? Então, acontece. Às vezes, pra minha opinião, o que cansa muito, e depois eu vou falar muito, que eu quero falar do que é o meu dia perfeito, muitas reuniões. E daí o dev senta pra trabalhar 8 horas. Daí 8h30 tem dele. Daí ele faz a dele era pra ser 15 minutos, já vira 1 hora. Porque o Scrum Master, porque o gestor do projeto, ele quer já resolver os problemas ali ao vivo compartilhando a tela. E ele não entende às vezes que ele tá com 5, 6 pessoas paradas, custando dinheiro. Acha que vai resolver tudo ali síncrono na hora, porque é o olho do dono que engorda a boiada. Eu acho que esse pra mim seria assim, ó, o maior ponto que pega, sabe? É quando o desenvolvedor ele tem a concentração dele constantemente quebrada, porque ele tá mais preocupado em dar satisfação do que em resolver os problemas grandes. E muitas vezes faz ele escolher resolver problemas menores. Porque ele diz assim, eu vou resolver o problema menor e eu tenho uma coisa pra falar amanhã pro cara. Enquanto se eu tentar resolver o problema grande e eu dizer pro cara que não tem, o cara já vai coçar a cabeça na frente de todo mundo. Então, Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa em que é uma empresa muito grande, multinacional, mas a questão não é ficar citando o nome. Em uma determinada sprint, o PO do projeto, ele comentou numa daily, assim, brincando com a gente, brincando, aquela descontração até começar, e disse o seguinte, essa sprint está virando um Kanban. E o que aconteceu? Era muitos problemas de deploy, de questões que tinham que entregar tarefas, que entraram no meio da sprint para resolver. Então, a minha grande questão é que, às vezes, tu tem que te desapegar dos nomes. Sabemos eu e tu que entregamos muito projetos de forma muito direta com o Kanban funcionando muito bem. Tínhamos o começo do projeto, o kickoff, os detalhes, os assets, o que a gente precisava, né, as definições do projeto, a gente distribuiu aquilo em tempo e em tarefas, executou aquele script, aquele processo no Kanban e entregou o projeto. sim, Então eu acho só que às vezes tem gente utilizando o Scrum para coisas que precisam de Kanban, por um simples fato. Uh, querer se sentir, digamos assim, como se estivesse usando o melhor. E eu vou fazer uma brincadeira que nem sempre tu precisa usar a melhor lança para fazer alguma coisa. Às vezes uma simples faquinha vai resolver o teu problema. sim. Por que eu digo isso? É o tamanho da ferramenta que tu usa para o problema. Eu tenho aprendido muito aqui nos projetos da Delts, que às vezes tu usa Kanban e as coisas vai muito bem. Tu aloca um dev, a gente aloca um dev que trabalha com a gente, como tu sabe, vai lá, executa aquele projeto em Kanban e tá tudo bem. E funcionou, foi um projeto pequeno, foi uma coisa diretamente ao ponto. Sim. E eu acho que é entender se o projeto ele é um projeto vivo ou estático. Eu sei que isso pode ser meio engraçado de falar, que esse produto tem continuidade? Os times vão ficar trabalhando em conjunto durante todo um tempo?
Porque às vezes o Scrum também esconde uma falta de planejamento do projeto, uma falta de Sim, discovery, de roadmap. Então, o que, que é basicamente, vamos tocar Scrum porque ninguém está com paciência para fazer um planejamento. Porque ninguém está com paciência para ficar fazendo reuniões para definir se as interfaces estão bacanas. Ou o Scrum também é uma desculpa para o time de produto ficar mudando aquilo o tempo todo. E a gente sim. viveu isso no último projeto nosso, que é ficar mudando, 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 e depois não entender o porquê, tá? Então, eu já É, vi Kanban em processos que falharam, já vi Scrum que falhou, por tu simplesmente, cara, não querer fazer o básico, que é aquilo que a gente falou lá em cima. Objetivo e metas bem definidas. sim. Isso é o que eu acredito, tá? Eu acho que assim, ó, eu vou dar um exemplo muito simples de um projeto que muitas vezes é tratado como Scrum mais sobre prazos de entrega do que realmente precisa ser. O cara quer fazer uma landing page, o cara quer fazer uma loja virtual. Cara, tem coisas que não tem Scrum nisso. Tu pode ter prazos de entrega, mas tu ainda vai ter uma cascata, tu vai bater layout com o cliente, tu vai desenvolver, depois de desenvolver tu vai correr para produção de texto, produção de conteúdo. Às vezes na produção de conteúdo tu vai achar uma particularidade no layout, vai ter uma correção. E depois vai ter um teste, muitas vezes feito com o cliente, vai rodar um beta, vai rodar um sandbox ali para alguns usuários específicos. Então tem muita coisa hoje em dia que não precisa ser Scrum. Agora não é assim, tudo não precisa, é igual tu disse. Esse projeto, quando chega no fim, ele acaba ou ele continua, né? Ah, não, agora vai continuar, vai ter mais clientes, vai ter mais funcionalidades. Vale a pena fazer É, um eu, eu, Scrum? eu, eu, eu sempre brinco, a gente já entregou loja virtual Magento, que tem que sustentar, e a gente entregou simples lojas Shopify, em que a gente desenvolveu o layout perfeitamente, estava legal, Sim. sabe? Não dá para usar a mesma ferramenta para tudo. Ah, mas é loja virtual? Cara, depende, entende? Agora o seguinte, vamos pular da mala pro saco, que é uma característica muito comum nossa. Se tu Uma fosse expressão descrever pra solista mim, e bairrista. se tu fosse descrever, assim, ó, o que é o melhor dia pra ti? Só que eu não quero assim um hora a hora, eu não acho que é legal isso. Porque pra menos pra mim, o meu melhor dia, ele não é em relação a horários, ele é em relação a eventos. O que é pra ti o melhor dia de trabalho? Quais que são as características do melhor dia, o Lucas mais produtivo? É quando eu sei às 8 horas da noite do dia anterior exatamente o que eu tenho que fazer no outro dia. E eu sei que isso pode ser um pouco assim, às vezes clichê, mas é uma agenda legal, as reuniões bem definidas, as tasks que eu tenho que entregar. E eu quero dar um elogio, tá, pessoal? O Thiago sempre puxa isso aqui na Delxis de organização, eu acho isso muito legal. E a questão de a gente focar nisso. Então, para mim, uma agenda bem definida e principalmente as tasks de cada projeto que a gente está executando, eu acho que isso é o potencial. Não é muito sobre saber o que tu vai entregar em cada task, mas saber o que cada task precisa. O Tá. como talvez até tu vai descobrir ao longo do dia, mas tu sabe exatamente quais são os teus desafios ali, né? E a Resumo. prioridade de cada um. A Tu, prioridade também. tu quer definição e previsibilidade. Tu quer Sempre. saber o que vai fazer. Eu acho que eu vai ser um pouco diferente de ti. Eu, pra mim, a coisa mais importante tem a questão da definição da previsibilidade, mas eu acho que eu, ao contrário de ti, talvez eu me acostumei mais a dançar com a bagunça. Tá entendendo? E tipo assim, tá, agora eu tenho que resolver, tem que jogar de ouvido aqui, né? Tem que resolver a situação. E eu, pra mim, a coisa mais importante no dia produtivo é comunicação enxuta. E daí eu vou trazer uma história aqui, mas eu acho que é uma história que conecta muito com o que eu gosto. Lembra lá, Lucas, a gente pode falar o nome porque hoje não, quando era na Unialcance, eu e tu de instrutor, Sim, que era lembro. a parada pra vocês entenderem, tá? Eu e o Lucas, nós conversávamos sobre o nosso trabalho em casa, nós morávamos ainda com os nossos pais. Eu, na época, eu acho que eu tinha 19. O Lucas tinha ali já 60 anos. 23. Mas o que que acontece? Nós conversávamos e nós gostávamos. Eu gosto muito de educação, o Lucas gosta muito. A gente já teve outras experiências até depois disso. Mas a ideia é que chegou num ponto que nós tínhamos uma sinergia tão absurda que muitas vezes, até quando a comunicação era durante uma aula que eu dava dando aula, era Lembro pouquíssimas disso. palavras. Era assim, o Lucas abria a porta, Thiago, tu fez? E eu dizia, depois. Acabou.
Ele já sabia que o depois era depois daquela aula, o tu fez, eu já sabia o que que era, porque, de novo, ele trazia a definição do que tinha que fazer. E eu era basicamente, vamos admitir, porque eu era mais novo, eu era só assim, deixa eu trabalhar e não me incomoda. Deixa o, não pressiona o artista. Mas Era só isso que eu aí entra queria. um tópico importante. Quem olhava aquelas nossas conversas diziam o seguinte: eles conversam por Não, telepatia. as Existia gurias uma pegavam brincadeira no porque eu pé. falava por telepatia. Mas a parte que não é contada é que muitas vezes eu e tu sentávamos para conversar e nós batíamos ponto a ponto. Na época eu era gerente da empresa, a gente debatia comercial, financeiro, o impacto das aulas que o Thiago dava na sala como coordenador pedagógico, na forma de renovar assinaturas dos cursos. Então, a grande verdade é que a gente sentava, debatia aqueles assuntos, e o Thiago sempre teve essa característica de começo, meio e fim. O Thiago debatia e depois os assuntos eram enxutos, porque se sabia os objetivos, eu sei que eu estou sendo repetitivo nisso, e Sim, as metas. Então, era claro, não precisava eu debater, eu te dizer 2 parágrafos, porque sim. realmente a gente sabia o que é que a gente queria. Era retenção de alunos, novas matrículas e qualidade do ensino, sabe? Sim, aí a parada eu acho que pega assim, daí se resumir, a frase que eu particularmente não sinto falando. Eu entendo que às vezes acontece, eu quero deixar claro aqui, não é tipo assim, nunca pode acontecer. Mas o dia mais produtivo é o dia em que eu posso focar em fazer o que eu tenho que fazer. Eu não me importo que as coisas mudem, eu não me importo que o pé sobre o qual eu piso não seja firme naquela tarefa, ou naquela atividade. Mas assim, eu posso sentar e fazer o que eu tenho que fazer. Quando eu preciso de meia e meia hora, de 15 em 15 minutos, ficar reforçando alguma coisa, eu acho que ali tem um problema pra mim naquele dia, que eu já sei que eu não vou performar 100%. Tu já é mais de conversar que eu. E até o que tu fala aqui daí bate. Tu prefere já a definição, tu prefere a conversa, desde que a conversa te traga uma previsibilidade do que vai acontecer. Então, tu não... Por exemplo, a gente tem feito muitas triagens na área comercial da Delxis, que é entender se o cliente está no momento de debater. Então, cliente que está precisando de uma consultoria e não necessariamente de um serviço de desenvolvimento de um SaaS, por exemplo. Ele precisa primeiro entender a viabilidade do produto dele. É, Então, às vezes, isso nem chega em ti, Thiago, tu sabe muito bem disso. Às vezes sim, a sim. conversa vem interna comigo, a gente aplica ali a nossa metodologia de avaliação junto com o cliente, e às vezes o cliente não fecha o projeto e isso não vai adiante porque não é o momento dele, entendeu? Então eu acho que Eu essa acho parte de que enxuto é parte disso, entende? De tu também saber fazer uma certa triagem. Mas O daí que é entra a questão importante? de filosofia que a gente tenta trazer aqui na Delxis, porque assim, é igual tu falou antes, eu tenho essa visão do cliente nem sempre tem razão. Sim, o cliente ele pode pedir uma coisa que é virtualmente impossível, tu tem que explicar pro cliente. Ali, às vezes, tu tem uma etapa até de educar o cliente, né? E o fato de o cliente não ter sempre razão significa também que às vezes a gente entende que a gente não tem que vender tudo para todo mundo. Às vezes, a melhor venda é dizer pro cara que, olha, te falaram que tu precisa disso, mas tu não precisa disso, né? Vou dar um O, exemplo prático, tá? Só do tópico anterior em uma frase. Porque os times cansam passar mais tempo explicando do que propriamente produzindo. Também é um sim, outro tópico que eu vejo. sim. E daí pega. Agora sim, mudando pra outra parada. Quais os hábitos que tu tenta ter pra atingir o teu dia ideal? E daí eu vou te falar o que eu gosto de fazer, porque eu tenho vários truques que eu gosto de fazer, né? É, eu sempre digo que eu não sou perfeito, eu estou sempre tentando me adaptar aos novos cenários. Uma das coisas que acontece muito, que eu acho que o Thiago também, mas eu adoro o meu trabalho. Adoro falar de tecnologia, adoro falar de programação, de desenvolvimento, de SaaS, software, seja lá o que for. E uma das coisas que tem me ajudado bastante é ter essa questão do escopo. Ou seja, essa parte de previsibilidade, tá, Thiago? Não é necessariamente ter um escopo fechado da reunião, da tarefa, mas saber exatamente o que aquilo tem, qual o objetivo daquilo. Eu vou ter uma reunião para te fazer uma análise de uma viabilidade de um projeto. Ok, então eu vou entrar para analisar a viabilidade. Eu posso conversar de outras coisas, fazer uma brincadeira, claro, mas eu vou tentar me atentar a isso. Eu tenho reparado que as minhas reuniões têm diminuído o tempo e por causa disso, de entrar, executar aquilo. Eu até Sim. posso depois bater um papo, trocar uma ideia, mas o foco é naquilo. Ou propriamente na hora de executar uma tarefa. Qual o projeto que eu vou atacar? Bom, eu já sei o que eu vou atacar em cada projeto, né? Mas vamos lá, para fechar o último tópico que eu quero estar trazendo então. Eu acho que a parada dos vícios e dos hábitos vale a pena a gente trazer junto. Mas eu quero focar principalmente nos hábitos contigo. Quais que são os hábitos que eu acho que fazem a diferença pro dia do Thiago produtivo?
E daí aqui eu gosto de falar assim, ó. Primeiro que eu tenho é blocos de comunicação. O que são meus blocos de comunicação, tá? É os horários em que eu vou focar em responder mensagens e mandar mensagens. Eu geralmente gosto de fazer isso no início do dia, no fim da manhã, no início da tarde e no fim do dia. E isso assim porque hoje, né, eu tô trabalhando aí com tem time Latam, tem time Estados Unidos, tem time Europa misturado. A gente pega esses blocos de comunicação, eles são muito bons, principalmente fim do dia e início do dia. Porque o fim do dia, pra mim, eu sei que vai ter time europeu que vai estar lendo. E daí o início do meu dia, muitas vezes é o fim do dia do cara. Então eu já recebo a resposta dele, já posso fazer ali uma tréplica, algo do tipo. E o fim da manhã, o início da tarde, geralmente com uma comunicação mais no meu próprio fuso horário. Mas esses blocos de comunicação eu gosto, porque eu faço assim, comunico, daí full focus, vou me concentrar. Daí comunico, vou almoçar. O daí eu comunicar já vira uma descompressão do código, para não sair acelerado, né? Não sair com o É, olho um erro que eu tremendo. cometia muito, tá? E tu sabe disso, porque a gente teve vários feedbacks disso, é a questão de sempre estar muito disponível para responder, não no sentido de suporte ao cliente ou de algo, mas seja qualquer coisa, né? Eu acho que um dos problemas, um dos vícios, né, e o hábito, essa coisa, essa gangorra junto por exemplo, o WhatsApp nem sempre pode ser o nosso escravo, ou seja, né, mesmo que a Sim. gente está trabalhando com times, a gente tem que cuidar para não deixar ele tomar o nosso tempo. E coisas básicas, como assim, entender que eu não preciso namorar dentro do LinkedIn ali, no sentido de ficar vendo todos os posts, comentando tudo, né? Ah, eu tenho uma Porque a gente. parada que envolve A, LinkedIn. Os jogos do LinkedIn. Os jogos do LinkedIn, eu todo dia, cara. Eu tenho sido muito mais seletivo no tempo que eu fico nas redes, não porque isso não é legal de acompanhar, é porque simplesmente, como tu sabe, eu sou pai, Thiago é titio agora, Thiago é titio coruja, e eu costumo brincar, escolher as batalhas que eu vou fazer, a minha esposa Sim. sempre brinca, né? Escolha as batalhas, né, que tu vai trabalhar. E eu E, acredito nisso. A gente está agora nesse tempo. O Thiago organizou, a gente está aqui, está fazendo esse conteúdo, e ele faz parte todo de um conjunto de estratégias, então eu acho que isso é bacana, tu entende, Thiago? É sim. estabelecer uma rotina e saber que no começo vai doer. E É daí uma hipocrisia dizer que mudar algo não vai doer. tem uma Então, outra para mim, é isso. parada que eu gosto de fazer, que eu acho que afeta bastante. E assim, sem ficar alongando o desnecessário. Mas isso cabe até um outro vídeo. É a questão do físico. Eu tenho alongamento que eu faço, principalmente por ser um cara barrigudinho. Muitas vezes eu faço alguns exercícios até de abdômen. Mas eu gosto assim de me alongar no geral. E fazer desafio de código. Mas assim, não é um desafio de código, nossa, eu vou pegar um exercício do Lit Code, sabe? É às vezes fazer um exercício repetitivo só pelo prazer de fazer. Então, assim, eu vou brincar, eu tenho muito carinho pela linguagem C, porque foi a primeira linguagem que eu peguei de verdade para aprender na faculdade e tudo. Muitas vezes eu gosto de ali e, mas na maior brincadeira do mundo, vou fazer um ordenação por inserção, ordenação por seleção, bubble sort. Eu vou pegar um método simples, uma coisa e fazer assim para acordar a minha mente. E assim, quando eu tô falando aí do exercício de aquecimento, é importante, é antes de começar a trabalhar, é antes do primeiro bloco de comunicação. Eu geralmente vou fazer isso aqui com uma xicarazinha de café, ou tomando a bebidinha proteica, né, que eu tô tentando caprichar para substituir a minha vontade de achocolatado. Mas não posso, não falei nem Nescau, né? Fala Nescau, estou falando Nescau a vida toda, tô aqui agora, parece que tô com o Nescau, advogado do, patrocina nós. até parece que eu tô com o advogado do lado aqui, cuidando do que eu falo, tá louco? Agora, agora ele olhou aqui pra mim e fez, não, não, calma, calma, não, brincadeira, mas enfim, que pega. O Cara, jurídico do Adel. o exercício físico, cara, pra mim, assim, ó, principalmente porque eu tenho questão de dor no joelho e tudo, eu gosto de fazer porque das costas, e o desafio de lógica pra botar a mente a ter gosto de codar, porque às vezes a gente acorda com uma atividade tão merda pra fazer, que o cara fica assim, ó, já procrastinando, já não acordar. E daí faz isso. E assim, eu não sei, fora esses dois, Lucas, tem alguma coisa que tu faça? Eu Ou gostaria de só aproveitar nos vícios que destroem, tá? sim. Eu vou pegar um gancho, talvez, do nosso próximo tópico, tá? Não, mas vai pros Que vícios então que é legal. a questão dos vícios é o seguinte, tá? Por exemplo, eu não quero agora falar do hype da IA, não é essa a questão.
mas às vezes um dos vícios que destrói a produtividade é tu achar que ela vai resolver os teus problemas, que vai entregar tudo para ti, que tu vai ter um tempo Não, livre. aí tu E já às tá vezes... pegando a ideia do próximo vídeo, calma aí. Vamos Não, não, falar de rotina. Eu vou te cortar só porque isso é todo um outro vídeo à parte. não, Assim, não, nós temos eu só outro. queria deixar claro o seguinte, que às vezes a pessoa se frustra tentando criar alguém ou algo que vá resolver os problemas dela. E eu acho que encarar de frente o que tu tem que fazer, ou seja, não é delegar para IA ou para outra coisa, é seja, tu ter a proatividade de encarar, entendeu? Eu acho que é isso que eu acredito que pode ser um vício que destrói. Ou Sim. seja, o famoso empurrar. Depois eu faço, depois eu vou ver, né? Então, define o que é prioridade, ataca isso, estrutura essa comunicação enxuta, a tendência é que tu vai eliminar os vícios por eliminação. Porque tu Sim. vai focar em hábitos tão bons que não vai ter tantos vícios, né? Mas. Mas programador gosta de olhar uma livezinha e tá codando, é inevitável. Não, mas eu vou te falar um vício que eu tenho que tem gente que talvez diria, ah, mas não é. Mas é. Eu muitas vezes eu acabo fazendo o seguinte: eu faço tarefa doméstica, principalmente lavar a louça, pra dizer que eu tô sendo útil quando a minha mente na verdade quer ser difusa. A minha mente não quer estar ali, tá entendendo? Mas eu tô dizendo assim, não, mas eu tô lavando a louça, eu tô aproveitando que eu não tô a fim de codar e eu tô fazendo alguma coisa. E isso geralmente acontece nesse espaço aqui, ó, entre o fim da manhã e o início da tarde. E de muitas vezes, um intervalo que eu queria fazer de 1 hora vira 1 hora e meia. Mas E tu às... não acha que um hábito bom é tu aprender a se respeitar e saber que às vezes tu não vai codar, a mente Não, não tá mas fluindo a coisa? não é o Thiago 100%. Eu não tô Claro, dizendo claro. que eu não tô, sim, tem gente que usa droga. Bem pior. Tem gente que dirige bêbado. Que é muito pior, né? Vamos... eu já tô falando assim pra tu pegar o clima do vocabulário que tu pode usar, né? Porque eu sei que tu é mais PR than É que eu tô me. com dois advogados aqui, tu tá só É. com um aí. Isso. Não, não, o meu aqui ele tá Opa, distraído já. opa, Pelo opa. que pega. Eu sei que o lavar a louça, é isso que eu tô falando. Tem gente que vai dizer, não, não, mas peraí, cara, lavar a louça tá de boaça. Mas eu sei o que eu tô escondendo no lavar a louça, que é muitas vezes querer um tempo maior difuso, olhando pro nada. De estar ali lavando e olhando pra parede, literalmente assim. Eu sou um cara que eu lavo louça sem TV ligada, sem música, sem nada. Eu lavo a louça literalmente olhando pro nada. Eu tô ali tentando desligar minha mente por um tempo. Eu tenho isso, assim. E eu tenho a parada que eu deito na cama e daí eu quero organizar minha agenda do dia seguinte. E daí eu complico no sono. Mas eu diria Mas que o meu uma maior coisa, vício é esse. A mas só louça. para finalizar também da minha parte, tu não acha que também um vício que destrói, isso a gente teve várias conversas, eu e tu, o time, que é, às vezes, a gente colocar vou usar uma expressão, um backlog de tarefas para o dia seguinte, com inúmeras tarefas, mas a gente já meio que sabe que não vai executar aquilo tudo? Ou seja, ser um pouco mais honesto com o que realmente eu vou fazer, ou seja, o prometer menos e fazer... É o que tu tá escrevendo ali, É, né? prometer Prometer... demais pra si mesmo. Seria os Eu acho que vícios. isso, eu acho que esse é um vício assim que também faz muito mal, né? Bah, vou fazer Mas várias coisas e eu tal. acho que isso é uma parada que vem da experiência de cada um e dos momentos, sabe? Porque às vezes o cara ele promete demais pra todo mundo e acaba prometendo pra si mesmo, porque ele aprendeu que ele precisa ser aquilo pra não ter risco no projeto que ele tá, no emprego que ele tá. Então ele acha que se ele disser sim pra tudo, as pessoas vão dizer que ele é proativo. E daí vai voltar naquele tópico que a gente falou lá no início. O proativo, ele muitas vezes ele vai ter que vir e vai ter que dizer para a liderança, cara, não dá. Ele é proativo em transmitir a verdade. Ele não é proativo em bater palma, tomar power coffee energético 10 horas da É, manhã. o saudoso dizer sim para tudo. É. Mas eu, cara, eu acho que com isso a gente conclui bastante o que é um time produtivo. Porque então a gente. Se tu concorda comigo, e você, o web telespectador que tava assistindo nós, Internauta. é. A gente quer um cara que muitas vezes, um time produtivo, que não é tão afetado por excessos de ritos, não é afetado por muitas surpresas fora do combinado, tem uma liderança em que ele pode se basear e ele se sente à vontade para dizer não para ela, né? Ou sente que é o compromisso moral dele como profissional em dizer não, ou em dizer sim, ou dizer que tem que ter precaução e explicar os porquês. E a gente, quando olha pra nós dois, né, Lucas? Quer queira, quer não, eu com um pouco mais de anos de experiência que tu, mas eu e tu se somar.
dá 23, 25 anos. Então, dá uma paulada de idade. A gente vê que o que pega muito é a comunicação e a previsibilidade. Eu e o Lucas, na verdade, é dois lados da mesma moeda. Ninguém quer surpresas no dia a dia. A gente quer um dia previsível. Eu olho pro dia previsível e digo, eu preciso conversar com todo mundo e garantir que todo mundo saiba o que vai acontecer. No Já fim o das Lucas, contas, ele quer que ninguém minta pra ele, dizendo que quer uma coisa e depois virou outra. é que a grande verdade é o seguinte, num mundo tão agitado e tão veloz, às vezes parece que tu vai estar andando devagar, mas na verdade tu vai andando constantemente. E eu tenho Isso. reparado, isso é uma mudança que eu fiz nos últimos 2 anos, que é ser um pouco mais constante do que rápido. Rápido e de constante, essa diferença, tá? Sim. E para mim é basicamente isso, curtir pra caramba esse formato que a gente está fazendo aqui de conteúdo e top demais. Show de E se tu bola. me permitir, tá? Já vou pedir para o pessoal explicar a nossa iniciativa. A gente realmente quer falar sem filtro. O que é sem filtro? O nosso dia a dia na Delx. O nosso dia a dia como programador, como profissional de tecnologia, falando para donos de agências, donos de empresa, falando para profissionais, porque a nossa ideia é compartilhar isso e, principalmente, a gente quer ouvir os comentários. Se tu tem algum colega, alguma pessoa que quer comentar, que tu acha que é legal, manda para ela, pede o feedback, escreve aí, porque a nossa construção de ideias é fruto de uma experiência de muito tempo. Logo, teu papel de comentário é Sim. importante também. E não importa se tu tá subindo o projeto no FTP ou se tu tá usando o GitHub Actions, até o que isso pode te ajudar tecnicamente. Até pra parar de usar FTP, a gente pode ajudar com É, isso. Então, e mais do que também para nunca, mostrar como é que é o dia a dia da Delxis, a gente não tem filtro, não tem preconceito com o projeto, a gente apenas tem padrões e visões de quem já sofreu muito sem hipocrisia, já apanhou muito de é, projeto ninguém e já precisa fez sofrer coisas o que que a gente deram sofreu. certo, né? Então, a ideia é cortar caminho com conteúdos e com nossos serviços aqui também, tá certo? Pessoal, então no mais é isso. A gente Peraí, vai se peraí, peraí, despedir. peraí. Cadê o pedir o joinha? Cadê o se inscrever, o like? Vai lá, Ah, faz o trabalho. isso aí deixa pra quem precisa. A gente só quer transmitir conhecimento aqui. Aê, Pessoal, aê. um abraço. Valeu, Tchau, tchau. Até valeu, a valeu, próxima. valeu.